Bora falar um pouquinho desse sorteio das oitavas de finais da Champions League. Finalmente aconteceu, sabemos o caminho de todos os clubes e olha, tem um chaveamento muito desequilibrado, tem um lado muito difícil e um outro muito fácil. E iremos falar tudo isso no vídeo de hoje, é claro. Começando, vamos primeiro falar do Liverpool, né, que é o foco aqui no canal, mas óbvio que passaremos em todos os jogos. Os Reds enfrentarão o Galatasaray. Todo mundo sabia que o Liverpool tinha duas opções, ou o Galatasaray ou o Atlético de Madrid, e dentre as opções eu acho que caímos com a mais favorável. Eu realmente não estava afim de enfrentar o Atlético de Madrid, é sempre dor de cabeça. Lembremos o que aconteceu na última vez que enfrentamos eles em umas oitavas de finais, lá em 2020, aquela tragédia do Adrian, perdemos o jogo de ida. Assim, eu realmente não estava a fim de enfrentar essa dor de cabeça que é enfrentar o Simeone. Então, dentre as opções, o Galatasaray é melhor. Eu sei, perdemos para os turcos na fase de liga. Porém, meio que esses playoffs da Juventus contra o Galatasaray meio que desbloqueou o segredo deles. O que aconteceu? O Galatasaray fez um grande resultado na Turquia e no jogo de volta quase entregou, mas graças à vantagem que conquistou lá, conseguiu administrar, fez os gols na prorrogação e venceu. Ou seja, o segredo é: segure na Turquia, sobreviva na Turquia, ou com empate ou com uma derrota mínima. E dentro de casa, faça seu dever, faça a lição de casa. E é exatamente isso que o Liverpool tem que fazer. Na fase de liga, perdeu por 1-0 lá na Turquia. Então assim, pensemos num Liverpool perdendo por 1-0 na Turquia. Eu imagino que ainda seja um resultado bom, porque em Anfield a capacidade do Liverpool fazer 2, 3 ou 4 é muito grande. Então assim, eu fiquei feliz com o adversário. Porém, com o chaveamento do Liverpool, não fiquei nem um pouco satisfeito, porque assim, caímos no lado da morte da Champions League. Vamos falar isso, porque assim, o Liverpool, se passar, pode pegar ou o PSG ou o Chelsea nas quartas de finais, dois duelos dificílimos, seja qual for. O Chelsea, adversário engasgado, inglês, um clássico da Champions League, né, nacional. Muitas vezes o Liverpool já enfrentou o Chelsea e protagonizaram jogaços. Ainda mais, eu não sei em qual lugar vai decidir, se é no Stamford Bridge ou em Anfield. Mas dependendo do estádio, realmente vai ficar embaçado as coisas. Ainda mais com o Liverpool jogando esse futebolzinho que a gente está acostumado. E se pegar o PSG, não tem nada nem a comentar, né? Todo mundo já sabe, a vingança do ano passado, aquele jogo que marcou a era Arne Slot, até hoje ele fala desse jogo. Então assim, pro Arne Slot ele deve estar sedento para pegar esse PSG, para conseguir sua tal vingança. Mas assim, eu não vou torcer muito para isso, porque a última vez que eu quis uma vingança não deu muito certo. Eu queria muito o Liverpool pegar o Real Madrid naquela final de 22 para ter a vingança de 2018, e no final das contas a gente só acumulou mais um fracasso. Então assim, quem for pra vir, vai ser dois jogaços, isso eu não tenho dúvida. E entre PSG e Chelsea, né, pra não ficar em cima do muro, eu acredito que o Chelsea é favorito. Pra mim o PSG não é nem um pouco confiável, principalmente a defesa, tá uma peneira, tá levando muito gol. Olha o que aconteceu no jogo contra o Mônaco totalmente desfalcado, o PSG sofreu muito. Então assim, eu vejo sim os Blues avançando e pegando o Liverpool nas partes finais. E nesse mesmo chaveamento, para você ter a noção de quão difícil ficou para todo mundo ali, teremos pela quinta vez consecutiva, a gente não aguenta mais esse confronto, porém não foi surpresa nenhuma quando saiu o papelzinho. Manchester City contra Real Madrid, é isso mesmo, já se enfrentaram na fase de liga, eu acho que é a sexta vez nos últimos 7 anos em que os dois se enfrentam, e teremos mais uma vez o duelo Guardiola agora contra Arbeloa. Antigamente era mais Guardiola e Ancelotti, agora teremos um Guardiola contra Arbeloa. Para mim o Manchester City é favorito nesse confronto, porém tudo pode mudar dependendo de como o Mbappé vai chegar no jogo, porque o Mbappé atualmente é dúvida, é desfalque, não sabemos como que ele vai ter condição de jogo ou não. Se o Mbappé tiver condições, aí fica um pouco mais de chance, mas realmente sem o Mbappé eu acho que o Vinícius Júnior não vai conseguir fazer tudo sozinho, apesar da grande eliminatória que ele fez contra o Benfica. Cara, o Vinícius Júnior deitou naquele jogo, tá? Apesar de tudo isso, eu acho que ele não vai ser capaz de derrotar um City organizado e querendo o jogo. Então eu acho que a equipe de Pep Guardiola é sim favorita para passar e provavelmente enfrentará o Bayern de Munique nas quartas finais. Outro jogaço, né? Porque o Bayern pegou a equipe do Atalanta, o Atalanta que foi o algoz de outro alemão, né? No caso do Borussia Dortmund, mas o Borussia Dortmund não é o Bayern de Munique nem de perto. Então assim, o Bayern de Munique é sim favorito, ele pode ter se dado bem no sorteio nas oitavas, mas depois o caminho do Bayern é extremamente difícil. Pode pegar um City, um Real Madrid e numa semifinal tem Liverpool, PSG e Chelsea. Então assim,
esse lado vai nos proporcionar muito entretenimento para quem gosta realmente de futebol, mas para quem torce para esses clubes vai ser só dor de cabeça, porque realmente é jogo atrás de jogo muito difícil. E se chegar na final, cara, agora falando do Liverpool, se o Liverpool chegar a Budapeste, é que a camisa pesou demais ou teve uma virada de chave sensacional, porque eu não consigo enxergar esse Liverpool jogando esse futebol vencendo tanto time cascudo. Mas enfim, vejamos como vai ser até lá. Acho que o Liverpool até lá tem uns 2 jogos, vamos ver o que acontece. Contra o Galatasaray tem sim que vencer, é favorito, e depois o que vier é lucro. E vamos falar agora do outro lado da chave, do lado do Arsenal. Cara, olha como é a vida, né? O Liverpool, temporada passada, teve a melhor campanha, foi o primeiro colocado, e qual foi o presente? Pegar o PSG logo de cara. Pá! Não tem mais nem menos, sem piedade. O Arsenal foi o melhor da liga essa temporada, e o presente deles é o caminho mais fácil até a semifinal. Cara, é obrigação dos Gunners estarem na semifinal da Champions League, e se não acontecer, vai ser um dos maiores vexames que eu já tenha presenciado nessa competição. Porque o Arsenal pegou o Leverkusen nas oitavas de finais, nenhum adversário de outro mundo, já passou a época do Leverkusen, não é um adversário que dá muito perigo aos grandes da Europa, ou pelo menos não tem que ser isso. E daí nas quartas de finais, a nossa querida equipe de Arteta pegará ou Bodo Glimt ou Sporting, é isso mesmo que você ouviu. O Arsenal vai pegar o Leverkusen e depois o Bodo Glimt ou o Sporting. Então assim, é obrigação moral do Arteta colocar esse time na semifinal, no mínimo. Se não colocar, é realmente papo de demissão no vestiário. E dentre os confrontos, né, como eu já falei, o Arsenal é favorito. Eu tô torcendo muito pro Bodo Glimt continuar essa história, quem sabe chegar a uma Budapeste, mas assim, daí já é sonhar muito alto, e eu realmente imagino que o Sporting não vai se dar o luxo de perder. Eu acho que ele vai ter aprendido com os derrotados pelo Bodo Glimt, vai sobreviver na Noruega e vai fazer o dever de casa em Lisboa, né? Então eu acho que as quartas finais teremos um Arsenal contra o Sport, um duelo que os torcedores Gunners, cara, que eu lembro bem, está me engasgado, que eles foram eliminados numa Europa League, eu acho que na temporada 22-23, se eu não me engano. Então seria meio que um climinha de revanche, mas bem leve. E daí nesse mesmo lado da chave, né, nessa chave mais tranquila, teremos Barcelona contra Newcastle. Aqui vai ser um jogo pegado, mas o Newcastle realmente não vive sua melhor temporada, longe disso, né, dentre esses últimos anos do Newcastle rico. E o Barcelona, mesmo meio instável, a defesa ainda meio bagunçada, eu acho que vai sim passar, é favorito pelo menos, eu acredito que o Barcelona esteja nas quartas para enfrentar seu compatriota, o Atlético de Madrid. Por que eu falo isso? Porque os colchoneiros pegaram simplesmente o Tottenham e, cara, o Tottenham... A gente sabe que o Tottenham só ficou no lugar que ficou na Champions League porque o caminho foi muito fácil, por isso que ficou em quarto. Mas quando pegou um time cascudo mesmo, tipo PSG, Borussia Dortmund, perdeu. Então assim, eu não imagino o Tottenham passando o Atlético. Devemos ter sim um Barcelona e Atlético de Madrid. Aí pra mim é um duelo, depende muito de como as equipes chegarão, porque lembremos o que aconteceu na Copa do Rei, né? 4-0 para o Atlético de Madrid. Então eu não consigo cravar nada, mas para não ficar em cima do muro, eu acho que o Barcelona vai levar mais sério e vai sim chegar a semi. Teremos um Arsenal e Barcelona bem desenhado. Esse lado a gente tá bem desenhadinho para ter um Arsenal e Barcelona. Do outro lado é completamente surpresa, qualquer time pode avançar. Então assim, Arsenal e Barcelona estão com meio caminho andado. É só fazer o feijão com arroz que estão na semi. Já do outro lado, aguardemos para ver. Enfim, comenta aí, qual que vai ser a sua final ideal? Cara, pra mim tinha que ser Liverpool contra algum time, né? Provavelmente Liverpool e Arsenal, imagina. É a minha torcida. Mas vejamos o que acontece. Se você gostou do vídeo, já peço o seu like, que ajuda demais a divulgação do conteúdo. Seu comentário, comenta aí, deixa sua opinião. Sua inscrição, caso você não seja inscrito. Estamos rumo a 3.600 inscritos aqui no YouTube. Caso já seja e tenha um amigo que gosta de futebol, compartilhe o vídeo com ele, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Até a próxima, falou e fui. Tchau.